Aleluia! Mais uma vez, pela graça do Senhor, nós podemos estar juntos. E é uma alegria. Estamos diante de um ano novo, diante de tantos desafios. Quando eu penso no final do ano, nós pensávamos que estávamos conseguindo vencer esta pandemia e poder começar um ano novo de maneira diferente. Mais uma cepa, aliás, mais do que uma, né? Porque na França já se descobriu mais outra, além dessa Ômicron, tem uma outra cepa já a caminho. Mas nós temos diante de nós o desafio de um ano novo, cheio de oportunidades. Eu gosto de ver assim e quero estimular você a ver assim. Eu sei que nós vamos passar por lutas, as incertezas vão continuar, a insegurança, mas nós vamos prosseguir. Nós precisamos prosseguir. E diante do desafio de um ano novo, uma palavra que veio ao meu coração e eu quero convidar você a ler comigo. Eu quero usar o texto de Mateus no capítulo de número 9, a partir do verso de número 27. O que Jesus, através deste texto, pode nos ensinar diante deste desafio que nós temos diante de nós. Então, eu queria que você pudesse ler comigo. Diz assim: e partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E quando ele chegou à casa, os homens cegos se aproximaram dele e Jesus perguntou-lhes: crede vós que eu posso fazer isso? E então disseram: sim, Senhor. Então ele tocou os seus olhos, dizendo: seja feito conforme a vossa fé. E seus olhos foram abertos. Aleluia. Graças a Deus pela palavra de Deus, pela liberdade que nós temos não só de ler, de estudar, de pregar, de compartilhar com outras pessoas. E o desejo do meu coração, através desta palavra, é poder não só desafiar você, mas abençoar a sua vida também. E eu creio que Deus, Ele tem feito isso e vai continuar fazendo. Então eu quero ler, porque eu reconheço toda a minha limitação e só o Espírito Santo de Deus, Ele tem a capacidade de abrir os olhos do nosso entendimento espiritual, para que nós possamos realmente entender o que esta palavra pode nos trazer, a transformação que ela pode produzir em nós. É o Espírito Santo quem traz vida à letra, que na realidade é morta. Mas, segundo este texto, nós vemos aqui a narrativa de 2 cegos seguindo Jesus e clamando a Ele que os curasse. Hoje em dia, é muito raro nós encontrarmos pela nossa cidade mendigos cegos. Eu creio que pela própria evolução da medicina, da oftalmologia, por todo o cuidado preventivo que é feito, mas no tempo de Jesus, os cegos e muitos mendigos, eles proliferavam, né? E porque no tempo do nosso Salvador, no dia dele, existiam muitos cegos e eles se achegavam a Jesus, eles vinham até Jesus buscando a cura, é que nós vemos ao longo dos evangelhos muitos milagres de cura de cegueira, né? Então, eu queria usar este texto e é muito importante, porque eu queria concentrar o nosso foco nessas pessoas, nesses 2 homens que buscaram em Jesus. E eu creio que há neles
algo que nós precisamos e devemos imitar. Em primeiro lugar, pelo fato deles estarem buscando a sua cura em Jesus. E nós entendemos todo o avanço da medicina, os médicos, os remédios, enfim, Deus nos deu esta capacidade de crescer e avançar, mas o único capaz de realizar milagres é Jesus. Então, o foco é Ele. E estes dois cegos, eles buscavam por Jesus. É interessante que esse capítulo 9 de Mateus, nós vamos ver ali Jesus realizando vários milagres. Vários. No princípio do capítulo de número 9, ele cura um paralítico, né? Depois nós vemos um dos governantes da sinagoga procurando Jesus porque a sua filha estava à beira da morte. Vemos uma mulher com fluxo de sangue que toca nas vestes de Jesus e ela é curada. Mas o ingrediente necessário a todo milagre, e Jesus deixa muito claro, aponta aqui, é a fé. A fé. A fé. Quando Jesus cura aquele paralítico, é interessante que no Evangelho de Mateus, também a mesma narrativa no capítulo de número 2, nós vemos este paralítico sendo levado até Jesus por 4 amigos. E quando estes 4 amigos chegam com este paralítico até onde Jesus estava, ele estava numa casa e havia uma multidão e não havia como se entrar naquele lugar. Aqueles 4 amigos, eles pegam aquela cama, aquela maca, né, onde estava aquele amigo paralítico, eles sobem até o telhado, arrancam algumas telhas e descem aquele paralítico até o local onde Jesus estava. E o texto diz que Jesus, vendo a fé deles, ele então cura aquele paralítico. Depois nós vemos a narrativa do governante da sinagoga que vem até Jesus buscando ajuda nele e dizendo que a filha dele estava à beira da morte, mas que se Jesus viesse e colocasse as mãos, impusesse as mãos sobre a filha, ela seria curada. E quando Jesus se levanta para ir com aquele governante até sua casa, diz que uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, ela vem e toca nas vestes de Jesus. E Jesus então vira para aquela mulher e declara para ela: a tua fé te curou. Por quê? Porque ela dizia consigo mesma: se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. E assim aconteceu, né? E eu creio que esses 2 cegos devem ter começado a seguir Jesus no princípio da narrativa. Eles devem ter ouvido, né? Não visto, eles devem ter ouvido do milagre de Jesus curando aquele paralítico. Então eles começam a seguir Jesus e a clamar a Jesus. Então, o ingrediente da fé, ela se manifesta como se manifestou na vida destes 2 homens cegos. E algo que nós precisamos imitar. E o que a gente observa olhando esta narrativa é que aqueles 2 homens cegos, eles estavam profundamente determinados a alcançar a sua cura. Eu creio que eles devem ter ouvido da narrativa, do milagre daquele homem, né, aleijado. Eles devem ter ouvido a narrativa seguindo Jesus e clamando em todo o tempo da cura,
Na realidade, porque Jesus, quando ele vai com aquele governante e chega até a sua filha, a filha já havia morrido. Mas assim mesmo Jesus impõe as mãos e ressuscita a filha daquele governador, né, de Jairo. E eles devem ter ouvido falar também quando Jesus curou aquela mulher com aquele fluxo de sangue. Então, aqueles dois homens, o nosso foco é eles estavam profundamente determinados a alcançar a sua cura. E então eles começaram a seguir Jesus e a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E eles clamavam. E esse clamor, isso implica em implorar, em suplicar, em rogar com determinação, com emoção. Clamar implica num brado veemente de socorro. E eles estavam determinados. O quão desejosos eles estavam, né, de serem curados, de voltarem a enxergar. Aí eu pergunto para você, qual é, neste princípio de ano, a sua necessidade, ou quais são as suas necessidades? E aí eu quero te perguntar também, o quanto você está disposto a alcançar aquilo que você precisa? O quanto e até onde você está disposto a ir para alcançar o seu milagre? Então, nós precisamos aprender. Nós precisamos desta determinação, desta perseverança. Jesus ensina isto também ao longo dos evangelhos, né? Então, e eles vêm pelo caminho e vêm clamando a Jesus, até que eles chegam à casa onde Jesus estava, né? Eles estão em Cafarnaum, e Cafarnaum era o centro do ministério de Jesus. É onde ele focava o seu trabalho evangelístico. E então aqueles dois homens cegos, eles chegam até a casa aonde Jesus estava. E logicamente, eu creio que devia haver muita gente ali. Talvez não tanto como quando aqueles 4 amigos trouxeram o amigo, né, paralítico, que havia tanta gente que eles foram obrigados a subir pelo telhado e descer o leito com o enfermo até próximo de Jesus. Mas eles chegaram até a casa onde Jesus estava. Eles entendiam que Jesus era o único capaz de trazer cura a eles. Mas eles estavam tão determinados, eles eram tão incansáveis na sua busca, né, que eles também não ficaram do lado de fora, aguardando de repente o momento em que Jesus pudesse sair e vir até eles. Eles também romperam para dentro daquela casa, demonstrando, né, toda a sua perseverança nesta busca. E eu creio que neste momento, né, o clamor, a perseverança, né, aquela busca incansável pela cura deve ter levado Jesus a fazer uma pausa naquilo que ele estava fazendo. Ele podia estar pregando, ensinando, ele podia estar fazendo muitas coisas, mas o clamor incansável, perseverante daqueles 2 homens cegos levou Jesus a parar o que estava fazendo para dar atenção a eles. Nós precisamos entender que nenhum clamor, nenhuma oração importuna e insistente se perde. Jesus nos ensina, ao longo dos evangelhos, a sermos perseverantes na nossa busca, nas nossas orações,
né? E o clamor deles, né? O apelo deles era por misericórdia. Misericórdia. Não havia mérito, não havia nenhum direito. Eles buscavam por graça, favor imerecido de Deus. Eles não buscavam nenhum direito, de repente, eles podiam fazer parte do povo de Deus. Eles poderiam reivindicar uma promessa de Deus, como muitas vezes nós fazemos. Mas eles foram a Jesus, que é a fonte. Eles foram perseverantes, eles foram humildes, reconhecendo que só o Senhor poderia fazer aquilo que eles tanto desejavam. Eles foram incansáveis, não desistiram em nenhum momento, né? Isto precisa nos mover da mesma maneira. Então, qual é ou quais são as suas necessidades neste princípio de ano? Onde você quer chegar? Quais são os seus planos? Quais são os seus alvos? Quais são os desejos do seu coração? O que você espera alcançar ao longo dos anos? Então, nós precisamos aprender com a perseverança. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você termina tudo que você começa? Pensa. Vamos pensar juntos. Você termina tudo aquilo que você começa? Se você disser que sim, eu vou dizer que você é uma raridade. Porque normalmente a grande maioria de nós não termina o que começa. Nós precisamos aprender a valorizar sim os pequenos começos. Mas mais importante de como nós começamos é como nós terminamos, se é que nós terminamos. E nós precisamos aprender a perseverar, porque normalmente nós não terminamos o que nós começamos, mas com a ajuda de Deus nós vamos fazer isso ao longo deste ano. Este precisa ser, este é o meu grande desafio. Espero que seja o seu também, o seu desafio, ser perseverante naquilo que você quer alcançar e conquistar. De repente, na busca de um milagre, como estes dois homens estavam. E é importante nós reconhecermos as nossas necessidades e aonde nós queremos chegar. Como nós sabemos, a fonte é Jesus. E é importante por quê? Porque se eu não sei o que eu quero, qualquer coisa serve. Se eu não sei o que eu quero, qualquer coisa serve. Então, eu preciso sim estabelecer alvos, objetivos, propósitos em Deus, entendendo que Jesus é a fonte. E se você tem precisado de um milagre nesses dias, Ele pode fazer. Ele é o único que pode fazer. Então, nós precisamos entender. Normalmente, todo começo de ano, eu repito a mesma coisa. Se você quer um ano diferente, você precisa mudar. Porque ano não muda. Todos os anos são iguais. Com exceção do ano bissexto, todos os anos têm 365 dias, 12 meses, 52 semanas. Então, ano não muda. Se você quer colher ao longo deste ano resultados diferentes, se você quer alcançar os seus sonhos e projetos, se você quer alcançar o seu milagre em Deus, quem precisa mudar é você. Talvez o que precise mudar é a sua semeadura em fé. Por quê? Semear as mesmas coisas e esperar resultados diferentes, como dizia um dos meus pastores, isso é insanidade.
Por quê? Porque você vai colher aquilo que você semeia. Não tem como semear feijão e esperar colher arroz, abobrinha. Então, se você quer um ano diferente, quem precisa mudar é você. Sou eu e é você. Então, isso precisa ficar muito bem claro, muito bem claro. Mas Jesus, então, ele para o que ele estava fazendo para ouvir o clamor daqueles dois cegos. E diante daquele clamor, Jesus ele faz uma pergunta para eles, que está registrado neste texto que nós acabamos de ler. Jesus diz assim: credes vós que eu posso fazer isto? Credes? Vocês creem realmente que eu posso fazer isto que vocês estão me pedindo? Você crê que realmente o Senhor pode fazer o milagre que você precisa na sua vida? Você crê que o Senhor pode abrir as portas para você, pode capacitar você, pode levar você a alcançar tudo aquilo que você tem planejado em Deus? E eles prontamente respondem: sim, Senhor. Sim, Senhor, nós cremos. Sabe, eu fico pensando, e é importante, perdão, nós entendermos isto. Por quê? Porque se você responder com a mesma sinceridade e franqueza que aqueles dois homens cegos responderam, é importante entender, da resposta deles dependia se eles iriam sair ou não curados daquele lugar. E com certeza seria inútil se eles tivessem respondido: nós cremos que o Senhor pode curar um paralítico. Nós vimos. Nós cremos que o Senhor pode ressuscitar um morto. Nós cremos que o Senhor pode curar uma pessoa com fluxo de sangue. Uma pessoa enferma há 12 anos. Isso seria inútil. Eles teriam saído daquela casa cegos. Mas diante da pergunta de Jesus, vocês creem, né, que eu seja capaz de fazer isto que vocês estão me pedindo? Eles prontamente responderam: sim, Senhor, nós cremos. Nós cremos. Nós cremos. E então, a resposta de Jesus veio de encontro com a necessidade que eles tinham. Seja feito conforme a vossa fé. Simples assim. Simples assim. Não há impossíveis para Deus. Não há o que Ele não possa fazer. Ele pode. Ele é o grande El Shaddai. Ele pode todas as coisas. Não há impossível para Deus. Há para nós. Então, nós precisamos aprender a perseverança, a insistência, a não desistir, a não abrir mão. Começo de ano é o princípio das promessas. Ah, esse ano eu vou emagrecer. Ah, esse ano eu vou fazer academia. E quanto tempo dura isso? Muito pouco. Este ano eu vou mudar esta área da minha vida. Este ano eu vou fazer de maneira diferente. Nós precisamos da graça e do favor de Deus para fazermos isto, até mesmo isto. Até mesmo para crer. Por quê? A fé, Paulo declara que ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, um grande desafio também para nós, ao longo deste ano, é nos enchermos da palavra de Deus. É nos enchermos das promessas de Deus. Por quê?
Nós precisamos entender que este livro, que é a Bíblia, é o próprio Cristo. Ele é o Verbo encarnado de Deus. Ele é a própria palavra. Quando eu me encho da palavra de Deus, eu estou me enchendo do próprio Deus. Não só adquirindo conhecimento intelectual. Conhecer a palavra de Deus não é suficiente. Esta palavra precisa descer daqui para aqui, né? Alguns autores dizem que a diferença, né, de algo que nós conhecemos e um milagre de Deus é de um palmo. Essa palavra precisa ganhar vida no nosso coração. Então, nós precisamos conhecer, nos encher dela, né? Declarar, em vez de encher a nossa mente com tanto lixo que nós permitimos entrar através das mídias sociais, da televisão, de jornais, de revistas, não importa. Não é que nós não podemos fazer isto. É importante conhecer, né? Ler as notícias, saber o que está acontecendo pelo mundo. Não podemos viver uma vida alienada. Mas nós precisamos, talvez, abrir mão, né, deste aparelhinho chamado celular, que nós gastamos muito tempo, e investir tempo na palavra de Deus, conhecendo a palavra, entendendo, orando, buscando em Deus, sendo perseverante na nossa busca. Em primeiro lugar, por Deus e, consequentemente, pelas coisas que Deus tem e pode acrescentar à nossa vida. Toda sorte de bênçãos e benefícios Deus tem proposto para nós, mas o que nós mais precisamos é dele e buscar a ele. Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Mas, enfim, neste começo de ano, um desafio que eu quero deixar para o seu coração. Nós precisamos ser perseverantes na nossa busca, incansáveis diante daquilo que nós precisamos de Deus e em Deus, porque tudo é em Cristo. Então, vamos aprender com estes 2 séculos. Vamos nos tornar profundamente perseverantes e insistentes naquilo que nós precisamos de Deus. Talvez um milagre, mas acima de tudo, nós precisamos dele nas nossas vidas, cada vez mais. E você vai se encher de Deus na medida em que você se enche da palavra de Deus. Você vai se encher de Deus na medida em que você ora a Deus, tem comunhão com Deus, relacionamento com Deus, porque oração é relacionamento, não é um mantra, uma reza, algo que se repete. Nós podemos repetir, sim, uma oração, ser insistente, sim, mas com propósito, com sabedoria, com entendimento. Então, que este ano seja diferente, para mim e para você. Eu quero buscar isto. Eu quero crescer em Deus ainda mais, cada vez mais. Eu quero ser cada vez mais cheio de Deus. Então, vamos aprender esta lição. Ser perseverante nas nossas necessidades, naquilo que nós precisamos. E buscar em Deus. A nossa esperança precisa estar nele. A nossa confiança precisa estar nele. É nele. Ele é a fonte de todas as coisas. Ele é a fonte de toda a provisão e ele é a fonte de toda a suficiência. Então, que este desafio possa ganhar o seu coração, e eu quero orar por isso, para que o Espírito Santo traga vida a
esta palavra, este texto, leia, releia, Mateus 9, 27 até o 30. Um milagre tremendo. Aliás, leia esse capítulo inteiro. Você vai ver Jesus operando milagres ali. O ingrediente principal é a fé. E a fé vem através da palavra de Deus. Então, se encha de Deus, se enchendo da palavra. Que você possa ter um ano de 2022 abençoadíssimo, com Deus conduzindo a sua vida, com Deus governando, reinando na sua vida. Eu quero orar por você. Pai Celestial, eu quero declarar que teu nome é santo e digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda majestade. Que o teu reino venha, Senhor, e se espalhe por toda esta terra, na vida de pessoas. Porque o teu reino é um reino espiritual. E este reino vem e nasce na vida de todo aquele que crê em Jesus, que Ele é o Filho de Deus, Salvador do mundo. Todo aquele que crê em Jesus e na sua obra e o recebe como Senhor e Salvador da sua vida, alcança a salvação eterna, alcança as promessas de Deus. Que seja assim na vida de todos aqueles que estão ouvindo e assistindo esta ministração, esta palavra de Deus. Tome ela para a sua vida, tome esta promessa, que você se encha de fé nas promessas de Deus, em Deus, e você possa crescer e avançar ao longo de todo este ano. Que você possa conquistar tudo aquilo que Deus tem proposto para a sua vida, para a sua família, para o seu trabalho, para a sua empresa, não importa. Deus escolheu nos favorecer por causa da obra de Cristo na cruz. Nós estamos debaixo do favor de Deus. E Ele é suficiente. Nele está toda a suficiência e toda a provisão. Então receba sobre a sua vida. Receba, creia e persevere. Persevere em tudo aquilo que você crê Deus tem para a sua vida ao longo deste ano. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana de muita vitória e vai ser assim se você crer, confiar e esperar em Deus, somente nele. Amém, meu querido? Deus abençoe você, toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém.